Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã, nessa manhã de quarta-feira, dia 30 de julho, o mês quase acabando. Como sempre, a gente pede para você colocar aquele like aqui embaixo do vídeo e assim a gente sobe de relevância no YouTube. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para receber avisos de novos vídeos. E ainda, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Terça Livre. E nessa manhã de quinta-feira, tenho aqui na bancada comigo o Ítalo Lorenzon. Bom dia, Ítalo, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. E ainda temos um convidado muito especial aí, nosso amigo de sempre, seu Sepúlveda. Bom dia, seu Sepúlveda, tudo bem? Bom dia, Max. Bom dia, Ítalo. É uma alegria estar aqui com vocês no Boletim da Manhã. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo agora. Uma saudação especial para todos eles. Pois é, tem muita gente que é fã do seu Sepúlveda, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, então. Ontem a gente falou de uma mega operação contra o PCC, né? Principalmente aí no estado de Alagoas, mas que pegou vários estados do Brasil. E hoje, né, novamente, uma outra mega operação, tá? Que tem alvo o PCC. Só que da polícia do estado de São Paulo. A Polícia Civil realizou na manhã dessa quinta-feira, dia 30, uma mega operação contra o primeiro comando da capital no estado de São Paulo. Agentes cumprem 25 mandados de prisão temporária e outros 44 de busca e apreensão na capital paulista e litoral. Conforme a Justiça, mais de 400 policiais da 8ª Delegacia Seccional na Zona Leste de São Paulo e de outras seccionais participam da ação. Ao todo, participam 334 policiais civis. Além disso, 141 viaturas estão nas ruas neste momento. 14 pessoas já foram presas. A operação é resultado de 6 meses de investigações e um desdobramento da prisão de um dos líderes da facção criminosa que atua nos presídios paulistas, Wislan Ramos Pereira, codinome Jagunço. Ele atuaria também como executor das vítimas julgadas no chamado Tribunal do Crime do PCC. A organização teria praticado também ocultação de bens e lavagem de dinheiro. Esta é a terceira ação contra o PCC somente nesta semana. Na terça-feira, dia 28, 2 operações foram realizadas. A principal delas foi a Flashback 2, que envolveu 10 estados e cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão, né? Foi o que eu estava me referindo. Na verdade, não foi ontem, né? Foi na terça-feira que teve essa outra mega operação. Enquanto isso, a Operação Nijord teve como objetivo desarticular uma célula da organização que enviava drogas a Alagoas. Essa notícia é da revista Oeste. Então, mais uma mega operação em 3 operações contra o PCC só nessa semana. Pois é. Parabéns aí à polícia, né? Evidentemente uma excelente notícia que os bandidos estão sofrendo aí repressão nas suas atividades, né? Eu espero que isso se mantenha, né? Eu espero que isso seja feito da maneira correta, né? Que enfim, né? Que os agentes públicos prendam, né? Quem tiver que prender, apreendam as drogas que tiverem que apreender, né? Enfim, né? Vamos ver aí como é que está sendo o desenrolar dessas ações aí, né? A gente sabe que o PCC tem íntimas relações com os poderosos de São Paulo, né? Eu não tenho nenhum medo de dizer isso aqui, porque isso aí até as pedras sabem, né? Até criancinha de 5 anos em São Paulo, você pergunta pra ela o que o PCC tem a ver com os poderosos, vai dizer tudo, né? Então,
também espero que isso aí não afete o desenrolar dessas operações aí. Exatamente. Se você puder. Olha, eu gostaria de expandir um pouquinho. Acho que podemos fazer assim um exercício de não é de imaginação, mas um exercício de elucubrações, né? O PCC é uma organização criminosa, o famoso crime organizado, né? Como se chama aí, para usar essa expressão. Nós estamos vendo que essas operações visaram, sobretudo, tribunais internos do PCC, execuções internas. Já a outra operação também tinha visado isso. Tem havido grandes apreensões de drogas pelo país, mas nós não podemos esquecer o seguinte: o PCC é uma organização criminosa de tal amplitude, como diz muito bem o Ítalo, está ligada a poderosos. Talvez não só no estado de São Paulo, né? Talvez até por outras paragens mais elevadas, o PCC tem relações. Agora, nós não podemos esquecer que o PCC tem relações também internacionais. Isso é público, é só consultar notícias sobre as relações com o Hezbollah. Um grupo terrorista paramilitar que atua muito na Venezuela, que é alimentado pelo Irã, que o Irã se tornou um grande player internacional nas desestabilizações das sociedades. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, essas grandes apreensões de droga que tem havido no Brasil, elas estão coincidindo com essa grande operação que os Estados Unidos estão fazendo de cerco à Venezuela, em que eles já apreenderam grandes e grandes quantidades de droga do cartel que existe na Venezuela, o cartel de Los Soles, e que são os grandes meios de financiamento do regime do Maduro, um dos grandes meios de financiamento do regime do Maduro. Portanto, evidentemente, essas coisas todas, policiais e outras, nós não nos conhecemos os bastidores, então temos que ficar aqui fazendo hipóteses. Mas era interessante, talvez, não deixar de considerar esse entorno internacional que está havendo e perguntar-nos se essa ofensiva sobre o PCC não tem a ver com isso. Porque essas drogas vêm de onde? Elas vêm de algum lugar, né? Essas drogas vão para onde? Vão para algum lugar. Essas drogas financiam quem? Esse dinheiro é lavado para quê? Isso tudo são perguntas que nós devemos fazer. E a mim não me deixa de chamar a atenção. Hoje, quando eu estava lendo a pauta, eu estava-me fazendo essas reflexões. Se estas grandes operações não têm a ver com esse cerco, o cerco, digamos, que está sendo feito mais no Caribe, mas quantas dessas drogas não serão provenientes das produções acobertadas pela Venezuela e operadas pelas Farc e outros grupos assim? É uma pergunta que eu acho que nós devíamos fazer, né? Sem dúvida, né? Nós temos aí... eu recomendo para vocês que estão assistindo. Nós, infelizmente, não temos esse livro aqui. E eu não sei se ele está traduzido para o português, né? O Red Cocaine, né? Cocaína Vermelha, em que o autor, agora peço perdão, não me recordo, né, o nome do autor, mas ele delineia muito bem a participação, como o movimento comunista na América Latina usou a cocaína, né, para se financiar. Indo até mais atrás, se você puder, vamos, né, recuar um pouco mais. Lembre-se da operação do Bill Clinton, né, na Colômbia, né, onde ele colocou a seguinte condição: ele cooperou, fez o DEA, né, a divisão de narcóticos do FBI, cooperar com as forças colombianas,
Mas foi imposta o seguinte critério: não toquem nas organizações políticas. Estamos aqui só buscando os cartéis de droga. Bom, acabaram com os cartéis, com os principais cartéis de droga, mas deixaram as Farc para monopolizar a cocaína colombiana, praticamente. Né? Hoje as Farc controlam uma boa parte da cocaína colombiana. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Justamente indo na direção do que o Sr. Sepúlveda está dizendo, né? O quanto dessa cocaína não financia, por exemplo, o Foro de São Paulo? Né? O quanto dessa cocaína não financia ações de partidos aqui no Brasil? Né? Como é que você definiu? O que era o diálogo cabuloso, por exemplo? Ninguém se deu o trabalho de questionar. Né? Agora, olha a situação, né? Depois falam que a gente tá passando pano, né? Mas eu não posso perguntar, por exemplo, porque o Flávio Bolsonaro, ele condecorou um sujeito em 2005. Esse mesmo sujeito, 15 anos depois, numa operação policial, acabou sendo morto, tal como acusado de ser um miliciano. 15 anos depois. Se já era miliciano naquela época, eu não sei, mas enfim. Né? Houve uma condecoração. Ele deu ali uma condecoração porque o cara era policial. Bom, isso já bastou para dizer que a família Bolsonaro é intimamente ligada com a milícia. Isso é fato comprovado, né? E não se contesta. Não se contesta na grande mídia, né, o fato comprovado de que a família Bolsonaro tem relações com a milícia. Por que ninguém mais questionou sobre o diálogo cabuloso? Por que o diálogo cabuloso do PCC caiu em esquecimento? Para quem tá nos assistindo e não lembra desse diálogo cabuloso, né, o diálogo cabuloso foi uma escuta telefônica feita entre lideranças do PCC presas no Paraná, em que o sujeito dizia o seguinte: olha, agora que esse Bolsonaro aí e tal, né, até falou do Moro, inclusive, né, até com o Moro e tal, tá difícil a nossa vida, viu? Tá bem difícil a nossa vida. Com o PT não, com o PT tinha um diálogo cabuloso. Ninguém mais perguntou o que é isso, com quem era feito esse diálogo, de onde ele tirou que tinha um diálogo cabuloso, né, do que se tratava, enfim, esqueceram, fingiram que não era com eles mais. Né? Então, olha, uma coisa que isso aí vai demorar anos para ser destrinchado, mas a gente tem que levantar sempre essa bola, sempre que possível. Nós precisamos entender qual é a relação entre o crime organizado, em especial o tráfico de drogas, com partidos políticos de esquerda no Brasil. E entre eles eu incluo os tucanos. Qual é a relação? Não me digam nenhuma, porque é testar nossa inteligência. É testar nossa inteligência. Pois é. E, Ítalo, a gente estava comentando aqui antes, né, da maneira com que essas organizações criminosas atuam, inclusive até em cidades mais do interior de São Paulo, né? Então, nessa madrugada, infelizmente, não é uma má notícia, em Botucatu, interior de São Paulo, tem madrugada violenta com tiroteio e ataques a agências bancárias. A cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, localizada a cerca de 175 quilômetros da capital, registrou episódios de violência durante a noite dessa quarta-feira, 29, e a madrugada desta quinta, dia 30. Ao menos 3 agências bancárias foram atacadas por criminosos e houve trocas de tiros. As ações, que começaram por volta das 23 horas e 30 minutos, duraram cerca de 3 horas. Nesta manhã, por volta das 8 da manhã, houve uma troca de tiros às margens da rodovia Marechal Rondon, em uma região de mata. A polícia teria localizado um grupo de criminosos que fugiu após as ações. Informações preliminares indicam que há feridos. Segundo a Delegacia Seccional de Polícia do município, durante a madrugada, uma quadrilha fortemente armada conduziu ataques simultâneos a agências bancárias. Uma delas, na região central, foi alvo de bombas para explodir o caixa eletrônico. Os agentes estão em busca dos suspeitos e contam com o reforço de equipes e viaturas de outras cidades, como Avaré e São Paulo, capital. Então, eles atuam muitas vezes assim, né, como uma forma de saque rápido, né? Vem fortemente armado, né? Uma cidade interior que ele sabe que a polícia ali não está preparada para esse tipo de ação,
né? Isso aconteceu, o TSE chegou até a noticiar uns 2 anos atrás, quando isso aconteceu em Rio Claro, né, minha cidade, no interior de São Paulo, né? De madrugada a gente começou a ouvir tiros, né, no centro da cidade, uma cidade pequena, relativamente pequena, então acho que praticamente na cidade inteira deu pra ouvir. Você, né? nem acreditou que era tiro. Eu né? inicialmente não, depois que eu comecei a perceber, não, o rojão não faz isso, esse barulho aqui, assim, né? Mas inicialmente não parecia, né? Não parecia tiros, né? O que eles fizeram? Eles fecharam as vias, né? E em cada uma das vias ficava um sujeito com um fuzil descarregando a esmo. Olha só. Né? Para evitar que alguém chegasse perto. E lá, como a cidade de Rio Claro é muito plana, né? Então, assim, você pega uma rua, você vai longe, né? Com o tiro, né? Então, realmente fica complicado. Eles roubaram algo em torno de 30 milhões de reais e, segundo informações que eu colhi depois, mas não tenho confirmação exata, esses 30 milhões seriam usados para financiar a fuga do Marcola. Olha só. Né? Ele estava negociando a fuga dele por 100 milhões, que é uma fuga que ia envolver, inclusive, mercenários russos e do Hezbollah. E eles teriam explodido o cofre do Banco do Brasil. Né? O cofre do Banco do Brasil, exatamente. E teria até uma .50 armada. Uma .50, justamente. A polícia desistiu de entrar no confronto. Porque a polícia do interior de São Paulo, você imagina, uma cidadezinha do interior, né, mesmo que chame reforço, até o reforço chegar, tal, né? O comandante desistiu de entrar porque eles estavam com uma .50 num tripé em cima de uma caminhonete. Olha só. Quer dizer, era armamento de guerra mesmo, né? Eles foram preparados para uma guerra mesmo. Você vê fotos do pessoal, dos que fizeram a ação. Você vê que o cara tem postura de soldado mesmo. Provavelmente que o cara não era um criminoso do PCC, ele era um mercenário ou algo do tipo, assim. Contratado, talvez. Alguém contratado, talvez, né? Ou um ex-policial, enfim, não sei. Sim. Né, mas é complexo. E você vê, é o mesmo modus operandi de hoje. Né? Eles vão fortemente armados, fazem tipo um assalto relâmpago, sabe que é impossível a polícia dali conseguir conter, né? Para roubar grandes somas de dinheiro de bancos. É uma coisa que a polícia aí do estado de São Paulo precisa pensar. O que fazer em relação a isso, né? Porque... Olha, eu vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte, não sei se você viu a naturalidade com que o Ítalo disse, não, nesse assalto Rio Claro tinha mercenários russos. Que isso? O que é isso? Exatamente. Tinha gente do Hezbollah, mas o que é isso? Quer dizer, então vejam que o PCC de há muito deixou de ser uma organização apenas brasileira. Bom, e esse modus operandi é o modus operandi de um grupo que não é mais de criminosos comuns, mas é um grupo paramilitar terrorista. Paramilitar, exato. Perfeito. Completamente. Com mercenários de fora, russos. Quer dizer, isso tudo é um negócio assustador. Eu até me pergunto o seguinte, Max. Diante dessas operações do PCC, será que essa operação em Botucatu, né? Essa operação em Botucatu não é uma operação que, além de visar, roubar bancos, etc., não é uma atuação diversionista para dispersar as ações repressoras sobre o PCC? Olha só. É uma coisa que você pode pensar. Claro. Numa organização que tem uma estrutura paramilitar, você pode pensar isso. Será que nós não temos no Brasil um terrorismo velado? Exato. Quer dizer, isso tudo, eu acho que nós temos que ver isso com uma dimensão muito maior, né? E perguntarmos outras coisas, né? Medidas judiciais que visam proteger grupos criminosos, o que é que elas querem dizer? Sim. Depois, mais uma vez, qual o contexto internacional disso aí? E qual o contexto internacional dessas operações também contra o PCC? Acho que nós temos que nos perguntar isso
para ver toda a dimensão. Senão nós jogamos aqui, pô, teve um assalto em Botucatu. Será que foi só isso mesmo? Ou foi uma manobra exatamente no estado em que ia se deslanchar a outra operação sobre o PCC? Eu acho que nós devemos habituar a fazer essas perguntas, porque é claro, como diz o Ítalo, quer dizer, não nos chamem de crianças e não digam que essas organizações não têm relação com partidos políticos, né? Perfeito, você pôde realmente. Né, porque a operação ia ser deflagrada na manhã do dia seguinte, né? E aí na madrugada anterior você tem, né, um assalto dessa magnitude, né, para desviar o foco, com certeza. Sim. E aí tem uma notícia aqui também sobre a Lava Jato, né? Muita gente, né, tá um pouco polêmico toda essa questão da Lava Jato, mas, né, a boa notícia é que a Lava Jato não para de prender criminosos, né? Não para, as investigações não pararam, né? Apesar de terem visto um problema pontual que precisa ser discutido, precisa ser visto, a gente tem aqui uma notícia hoje que a PF cumpre mandados no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato do Rio deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 30, uma nova fase da Operação Ponto Final. Desde 2017, a Justiça apura supostos desvios para pagamento de propina no transporte público e no governo do estado. Um dos endereços alvo da operação é a sede da aviação Costa Verde em Bom Sucesso, né? Acho que todo carioca conhece aviação Costa Verde. Conforme as investigações da Lava Jato, foram identificados 260 milhões de reais em propinas pagas pelos investigados a políticos do Estado. As irregularidades, segundo o Ministério Público Federal, eram pagas, portanto, sempre que as tarifas dos transportes aumentavam. Em julho de 2017, o juiz federal Marcelo Bretas expediu 12 mandados de prisão contra Jacob Barata Filho, Rogério Onofre, Lelis Teixeira, José Carlos Reis Lavoura e Marcelo Gonçalves. Contudo, todos foram soltos e respondem às acusações em liberdade. Assim, quem mora no Rio de Janeiro, né, é aquela coisa que você falou de São Paulo. Desde criança, você ouve que existe uma máfia do transporte público no Rio. Né? E que envolve todo tipo de pessoa, né? Com propina e com tudo, né? Então, fico feliz que finalmente, né, ouvir falar sobre isso e ver que algo está sendo feito, inclusive com as cifras, né? Com algumas das cifras, porque aqui parece que é só uma das viações, mas tem várias viações no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que, se eu não me engano, na época do Eduardo Paes, teve um ano que aumentaram as tarifas dos ônibus assim várias vezes seguidas. Sabe? Um negócio absurdo. Né? Eu me lembro quando eu era criança, quando a tarifa do ônibus chegou a R$1. Né? As pessoas quebravam tudo. Né? Foi um protesto, foi uma revolta no Rio de Janeiro, porque era absurdo a tarifa R$1. E aí, na época, se eu não me engano, foi na época do Eduardo Paes, a tarifa aumentou assim quase R$1, né? A mais, sabe? E ninguém falou nada, foi aquela coisa assim muito esquisita, me lembro na época. E agora aqui tá falando que toda vez que tarifas aumentavam, você acha propinas das viações, né, dos transportes públicos para políticos do estado. Olha só, quem diria? Pois é, né? Para surpresa de 0 cariocas. Você não tá surpreso não, pegar? Nem um pouquinho, né? Tá surpreso, seu Sepúlveda? Olha, eu não tô, mas eu queria fazer um outro comentário, que esses todos que foram soltos por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Gilmar Mendes, que tem relações, inclusive, familiares, de amizade, etc., com vários dos envolvidos. Quer dizer, isso está aos olhos de todo mundo. Essa operação sobre os transportes já levou o Barata Filho, acho que 2 vezes para a prisão, e ele já saiu 2 vezes. Quer dizer, então, o que você vê é o seguinte,
Isso que você está dizendo, que é para surpresa de 0 pessoas e 0 cariocas, é mais um ramo desse sistema todo apodrecido, né? Sim. O sistema completamente apodrecido. Agora, uma pergunta que fica é o seguinte, só sobre a Lava Jato, você vê que nos bastidores há alguma coisa de muito estranho, né? Sim. Que você ainda não se conseguiu explicitar inteiramente, mas há alguma coisa de muito estranho. Porque isso não tem nada a ver com o que a Lava Jato fez ou não fez, porque há pessoas que dizem, mas agora vocês estão contra a Lava Jato. Não. Dentro da Lava Jato ocorreram algumas coisas que não estão ficando claras, ou não estão muito claras, né? Inclusive, para mim, eu vou lhe dizer uma coisa que a mim me surpreendeu. Não sei como é que muitas pessoas não se perguntaram isso. O símbolo da Lava Jato era o Moro, né? O Sérgio Moro, que era um juiz federal no Paraná. Portanto, tinha uma jurisdição limitada. Esse homem sai da judicatura, deixa de ser juiz e vai passar a ser ministro da Justiça. Ora, todo mundo sabia que os governos anteriores de Bolsonaro estavam sabotando e desmontando os sistemas da Polícia Federal para investigar e tudo. Bom, esse homem sai de uma posição onde ele tinha um poder restrito para uma posição onde ele tinha um poder muito mais amplo, que era o Ministério da Justiça. Ele passa a ter a Polícia Federal sob seu comando. Ele traz toda a equipe da famosa República de Curitiba com ele. Por que então a Polícia Federal não aproveitou, que estava sob o comando dele, não lançou grandes operações da Lava Jato e grandes investigações da Lava Jato e não levou adiante essas investigações? É estranho. É estranho. Essa explicação nunca foi dada. Realmente, né? Sim. Realmente. Tem muita coisa envolvendo essa situação aí da Lava Jato que não está esclarecida, né? A Lava Jato, infelizmente, que no Brasil virou uma instituição, né? Mauro comentou muito bem sobre isso, Fernando comentou também muito bem sobre isso, né? Essa é a verdade, virou uma instituição, né? Isso não é saudável. Não é saudável. A Lava Jato tem que continuar agindo, tem que continuar prendendo corrupto, continuar prendendo bandido, né? Mas você não pode, a pretexto de combater um crime, dar poderes extraordinários. Isso aí se volta contra você, meu filho. Isso é receita, isso é tática de manual para você implantar um regime autoritário no Brasil. Sim. Essa é tática de manual para você fazer em qualquer país. Você cria uma situação, né? A esquerda criou uma situação, né? Aí você cria um discurso de combate a essa situação que vai minando as liberdades dos indivíduos. Não vale a pena, gente. Não vale a pena abrir mão da sua liberdade em troca do combate à corrupção. Por mais que o combate à corrupção seja importantíssimo, essencial. Essencial. Você tem uma operação. Uma coisa é uma operação. Agora você passa a ter uma instituição, aí já é estranho. Porque outro dia a mim me chamou muita atenção uma notícia, até comentei isso no meu Twitter, uma notícia da Gazeta do Moro, vulgo antagonista, em que eles diziam o seguinte: a PF lava-jatista. Mas como? Existe uma PF lava-jatista? Quer dizer, isso é uma instituição dentro da instituição? Que eu saiba, existe a PF, existe a Polícia Federal, que faz operações, acho que lhe cabem fazer, né, segundo o ordenamento jurídico do país. Agora, a PF lava-jatista, mas o quê? Mas tem uma PF dentro da PF? Isso aí é grave, né? Eu joguei conversa Polícia Federal. Eu acho que isso acabou escapando, né, numa redação, e você começa a ficar na dúvida. Depois o seguinte, se você passa a ter, que as pessoas não pensam nisso,
Mas se você passa a ter dentro do Ministério Público células do Ministério Público que não estão sob as ordens de ninguém, daqui a pouco os ativistas do Ministério Público, que usar à vontade, criarão células ativistas e começarão a impor a sua agenda progressista ao país, como ele já vem tentando fazer. Então, é que eu acho que as pessoas, muitas vezes, claro, porque a gente vê o efeito imediato, vê o resultado imediato, e não se pergunta em que momento houve ali uma transposição, né? Sim, Sim. sem dúvida. Agora, eu recebi aqui uma outra notícia, né? Ela, na verdade, aconteceu na terça-feira, mas que, para mim, essa notícia aqui só corrobora mais uma coisa que eu já venho suspeitando e até comentando aqui nos bastidores com o Ítalo e os outros convidados que tiveram aqui, de que há alguma articulação acontecendo, há algo acontecendo em relação ao PCC e essa relação que o Ítalo comentou aí com os poderosos. Tá? Porque é muita coisa acontecendo na mesma semana. Sabe? Eu não acredito muito em coincidências, seu povo. E tá aqui, ó. Suposto membro do PCC é assassinado na zona leste de São Paulo. Isso aconteceu na manhã de terça-feira, dia 28. Se você traça uma linha do tempo só dessa semana, você já vê como é que as coisas, né, parece que tá alguém querendo fazer alguma mudança dentro aí desses poderes, né? Criminosos e todos esses braços que esses poderes criminosos têm. Ó. Suposto integrante da facção criminosa PCC, Eridmar Moreira de Souza, conhecido como Mazinho, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, dia 28, no Parque Colonial, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado morto no banco do motorista de um carro, com diversas marcas de tiros na região do peito e do rosto. A Polícia Civil afirma que o homem era integrante da facção criminosa, no entanto, ainda não sabe os motivos do crime. Né? Aí, bem, aí que fala mais um pouquinho, mas a questão é, são muitas coisas acontecendo, né? Sabe-se lá se ele tinha algum poder dentro da facção criminosa, né? Se tinha algum poder de mando lá dentro, né? Normalmente, quando é assim, é a própria facção que matou, né? Uhum. Alguém, né? Normalmente, quando a gente vê esse tipo de crime, é uma execução, né? Então você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e para mim isso aí é um sinal claro de que há alguém aí querendo mudar essas forças que dominam o Brasil, né? Isso me lembra um filme, né, o Salve Geral, que fala do PCC, né, da rebelião do PCC. Quando um dos líderes é morto, né, o diretor da cadeia pergunta pro carcereiro assim, mas ele tinha algum inimigo aqui dentro da prisão? Aí o carcereiro fala assim, mas doutor, foram os amigos. É isso aí. Ele tinha algum inimigo? Não, mas foram os amigos. É o que você fala sempre, né, Ítalo? Não existe amizade entre os demônios. Não né? existe amizade entre os demônios. Claro, verdade. Então, de fato, né? Nós podemos estar vendo aí um racha, né, do PCC, porque a coisa cresceu tanto. O PCC Exato. é imenso. O PCC, ele é imenso. Ele tem 35 mil membros, segundo a estimativa. 35 a 40 mil membros. Né? Como é que você concilia 35 a 40 mil demônios? Pois é, com interesses, Com né? interesses. Né? Então, assim, é uma coisa assim... absurda. Uma hora ia acabar rachando, né? Uma hora... Né? A coisa cresce, racha. Né? Pode ser que estejamos vendo esse cenário aí. Sim. Né? Pode ser que estejamos vendo esse cenário. O que o senhor acha, Sepúlveda? Olha, eu penso o seguinte, pode ser que você esteja vendo um racha, pode ser que você esteja vendo queima de arquivo, Sim. porque muita gente está sendo presa e informações relevantes podem vir para fora. Verdade. Então, há várias possibilidades, né? Porque essas operações da polícia são operações de grande fôlego, parecem ser, né? Operações de grande fôlego. E isso tem a ver com informações que foram colhidas durante meses.
Será que não está havendo também queimas de arquivo? Sim. Sim. Muito bem colocado, se você por vida. Valeria até a pena, talvez até depois falar com... A gente pode até falar com o Roveran, para ver se havia algum mandado de prisão para esse que foi assassinado na terça-feira. Sim. Porque ele foi assassinado no dia, né, que tiveram várias prisões do PCC e agora essa outra operação em São Paulo também, com outros mandados de prisão. Ou isso, né? Ou ele estava sendo suspeito dentro da própria facção de ser um delator que causou alguma dessas prisões, Exato. né? Isso também é possível. É verdade. Né? Então, mas o fato é que não é natural, né, que uma facção criminosa organizada como o PCC fique matando a própria liderança, né? Então, matando seus próprios membros, né? Uma das marcas distintivas do PCC é justamente o fato deles optarem, né, por soluções não violentas quando possível entre os seus membros, tá? Entre os seus membros, né? Uma marca distintiva do PCC que fez com que ela atraísse tanta gente pro seu meio, né? Então não é natural que eles fiquem optando por isso o tempo todo, né? Então isso aqui é preciso ficar de olho aí pra ver se pode desenrolar em outra coisa, pode ser sinal de outra coisa, né? Exato. E a gente estava comentando aqui sobre a Lava Jato, né? Então tem uma outra notícia. Após crítica de Aras, Lava Jato em São Paulo divulga informações prestadas ao CNMP. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo tornou pública ontem, quarta-feira, a íntegra das informações prestadas ao Conselho Nacional do Ministério Público em 27 de julho, após o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmar que haveria uma caixa de segredos nos trabalhos desenvolvidos pelos procuradores. Os procuradores afirmam que a distribuição dos processos segue os mesmos critérios adotados para qualquer feito que dê entrada na Procuradoria da República em São Paulo. A Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal realizou no primeiro semestre de 2019 uma vistoria em todos os feitos judiciais e extrajudiciais da Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo. Em janeiro deste ano, a Corregedoria realizou a inspeção nas 23 forças-tarefas existentes no Ministério Público, incluindo a Lava Jato. Em ambas, segundo o Ministério Público, nenhuma irregularidade foi encontrada. Bem, claro, né? Você coloca uma suspeição, né, numa força-tarefa, então quem não tem nada a temer já é o primeiro a mostrar, olha, o que a gente tem é isso aqui, e eu já tinha prestado contas, é isso aí. Só que o Aras já não estava se referindo a São Paulo, né? Ele estava se referindo a Curitiba especificamente, pelo menos o trecho que chegou até nós da fala dele, né? Então será que Curitiba faria a mesma coisa? Então, né? É uma pergunta. E aí? Não tô afirmando nada, não. Mas geralmente a atitude de quem não tem nada a dever é isso, né? Uhum. Ah, vocês querem me botar em suspensão? Então olha aqui, ó. É isso aqui que eu tenho, né? E acabou. Mas... vamos ver se Curitiba vai agir da mesma maneira, né? Veja bem, é importante destacar, nós não somos contra o trabalho da PF, né? Da Força Tarefa da Lava Jato, né? No combate à corrupção. É óbvio que não. É óbvio que a gente comemorou quando o Lula foi preso. Sim. É óbvio que a gente comemorou quando o Petrolão foi desbaratado, né? E vamos comemorar todas as vezes que eles pegaram o incorrupto. Exatamente. O que não pode é esse pessoal achar que por causa disso a gente deve a eles poderes extraordinários. Uhum. Não, meus caros, vocês não têm poderes extraordinários. Vocês são agentes públicos e têm que agir de acordo com o limite estabelecido pela lei. Exato. É simples assim, é tão difícil. Quando eu falo isso, na boa, vocês conseguem imaginar alguém que tá querendo passar pano pra corrupção? Porque se sim, gente, tá um problema muito grande aqui. De comunicação, né? De comunicação. Então, de comunicação, de imaginação, né? De percepção política, né? Se vocês não conseguem olhar pra minha fala e ver alguém que tá preocupado com liberdades civis e não com combate à corrupção, né? Não é o combate à corrupção que me incomoda, são as liberdades civis que podem vir a ser ameaçadas na prática.
Se não é isso que vocês estão vendo, desculpa, tem um problema sério aqui acontecendo. Tem um problema sério aqui acontecendo. Exatamente. Tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Hoje em dia, tudo é feito por slogans. E tudo é feito por ideias curtas e sumárias. Você é contra a corrupção? Mas desculpa, quem é que não é contra a corrupção? Quando nós sabemos que o sistema todo é montado sobre a corrupção, e não apenas a corrupção do dinheiro, mas a corrupção política, a corrupção das ideias, a corrupção ideológica, a corrupção educacional, tudo o que você quiser, a corrupção moral. É evidente que nós somos. Agora, quando você vê que, de repente, de dentro de um combate límpido, começa a nascer um câncer, você calma aí. Então, há gente que está querendo usar o combate à corrupção como um pretexto para outra coisa. E você fica um pouco alarmado quando você vê o seguinte: a Lava Jato vai em cima do pessoal do PSDB, imediatamente, aí até há notícias aí na pauta sobre como o Toffoli está blindando o Zé Serra. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte: eu volto ao Sr. Moro, o grande herói anticorrupção. Ele torna-se ministro da Justiça, portanto, um político, não é mais um juiz, e, portanto, como político, tem a liberdade de fazer declarações políticas. E mais, ele sai de ministro da Justiça e aí fica falando sobre tudo no país. Diga-me uma linha do Sr. Sérgio Moro contra o Supremo Tribunal Federal, que tem sido o grande sabotador da Lava Jato e do combate à corrupção. Mostre-me uma linha dele sobre isso. Então, quem é que é contra o combate à corrupção? Exatamente. Pois é. Já tem um comentário aqui, né? Eu apoio a Lava Jato, mas sou contra o lavajatismo. Claro. É isso. Quer dizer, agora você começar a ver, então, que há direções, que a coisa não é para ir até o fim, que há uma proteção do sistema. Não, peraí. Então essas pessoas, por que não falam e não embatem contra aqueles que se manifestaram mais violentamente, inclusive o seguinte, com agressões que são inadmissíveis, por exemplo, de um ministro do Supremo, como Gilmar Mendes, a integrantes do Ministério Público, e aos próprios juízes, como o juiz Sérgio Moro. A parte da gente gostar ou não gostar, ele não tem o direito, enquanto ministro supremo, de agredir e insultar como ele fazia. Mas eu pergunto o seguinte: onde é que está uma palavra do político Sérgio Moro, que a toda hora fica falando, diga-me uma linha que ele critica o Supremo Tribunal Federal? Então, algo que não é... Eu não sei como é que é aquela frase. Há algo de certo que está errado, algo de errado que não está certo, enfim. Algo de errado não está certo. Está certo, exatamente. É isso aí. E, bem, como o seu Sepúlveda só vai poder ficar no primeiro bloco, eu queria aproveitar para colocar uma pauta internacional para a gente ouvir também os comentários do seu Sepúlveda, né? China garante que britânicos não terão futuro sem Pequim. Né? Essa frase está entre aspas, tá? O embaixador da China em Londres, os embaixadores chineses são bem audaciosos, né? No Brasil, em Londres, Liu Xiaoming afirmou nesta quinta-feira, dia 30, que o Reino Unido não terá futuro caso se afaste de Pequim. É difícil imaginar um Reino Unido global que ignore ou exclua a China. Dissociar-se de nós significa afastar-se de oportunidades, do crescimento e do futuro, observou Xiaoming em entrevista coletiva, conforme noticiou a agência Reuters. Além disso, o diplomata voltou a reiterar as ameaças do Partido Comunista da China pela decisão dos britânicos de banirem a Huawei.
vão pagar um preço se quiserem tratar o país como um estado hostil. Vão pagar um preço. Olha só, hein? Pois é. Agora só um parênteses. A Huawei não tem nada a ver com o Partido Comunista Chinês, né? Nada. É interessante isso, né? Não tem nada. É verdade. Como assim, né? Só tiramos a Huawei. O que tem a ver? Muito bom. Pegou, né? Pega o cara na malandragem, né? Pegou o cara na malandragem, se você puder. Olha só, hein? Não, porque eu acho muito engraçado. A Huawei não tem nada a ver, mas eles é que entram sempre defendendo a Huawei. Pois é. Peraí, E né? um ataque à Huawei é tido como um ataque à própria China. A própria China, exatamente. Dissociar-se da Huawei é dissociar-se da China. Exatamente. Eu considero isso, Max e Ítalo, o seguinte: o estilo que nós estamos vendo da China é um estilo completamente prepotente, imperialista, esse sim, um estilo imperialista. Sim. Os senhores que gostam tanto de falar de imperialismo americano, inclusive aqui dentro do Brasil, gostam tanto de falar de imperialismo americano, isso é linguagem imperialista da China. Depois outra coisa, isso mostra bem que a China nunca quis comércio propriamente, ela quis dominação. Perfeito. E agora começa a ameaçar os países que começam a reagir ao sistema ditatorial do Partido Comunista Chinês. Eu outro dia lá no programa com o Paulo Henrique analisei três discursos analisamos três discursos do Mike Pompeo, e o Mike Pompeo, os discursos são muito interessantes, porque ele diz o seguinte: a China, neste momento, está ameaçando as liberdades do mundo livre. Ela está ameaçando. O que é que a China disse para os ingleses? Por exemplo, em matéria de comunicação. Se vocês excluírem o Huawei, como muitos dos pontos das torres e de transmissão, etc., do 5G no Reino Unido já são nossos, da Huawei, nós vamos começar a sabotar as comunicações inglesas e torná-las lentas. Ué, mas o que é isso? Isso é um ato de guerra, meu amigo. Isso é um ato de guerra. Queira você não queira, é um ato de guerra. Agora, nós vemos que a China foi conquistando espaços, foi conquistando pontos estratégicos, empresas estratégicas, e está agora pondo o punho de ferro na mesa. E é bom não esquecer o seguinte, que tudo isso do Reino Unido tem a ver com Hong Kong, em que os chineses violaram o tratado que eles tinham assinado na cara de todo mundo, na cara dos ingleses, na cara de Hong Kong, na cara de todo mundo, no fundo, da comunidade internacional. Portanto, são um regime totalitário que não respeita tratados, não respeita nada. E depois vem assim: se vocês se afastarem de nós e ficarem hostis, vocês vão pagar. Bom, desculpe, isso... Outro dia tive uma conversa amistosa com uma pessoa no Rio, perguntava, mas não é bom sermos pragmáticos? Mas eu dizia assim, mas pragmáticos do quê? O Mike Pompeo diz isso, os chineses dizimaram a economia mundial com o negócio do vírus. Eles ajudaram a espalhar o vírus. Eles compraram a OMS para o plano criminoso deles e dizimaram a economia mundial. Agora, que pragmatismo com eles. Para mim, o pragmatismo com os chineses é quebrar-lhes as pernas e deixá-los de joelhos. Eu defendo o seguinte, não sei se vocês concordam com isso ou não, mas nós vivemos um contexto muito parecido, quer dizer, parecido assim em geral, evidentemente não é linear, com o que aconteceu com a Alemanha antes da guerra. A Alemanha foi subindo o tom com todo mundo, a Alemanha do Hitler foi subindo o tom com todo mundo, de acordos passou a ameaçar, até que um certo momento eles meteram o tacão e passaram por cima dos países, com a colaboração dos partidos e políticos que dentro dos países faziam o jogo da Alemanha, nazista. E nós estamos a ver
políticos que fazem esse jogo aqui a favor da China aqui dentro. Sem dúvida, se você puder. Sem dúvida. Mas nós vemos aí. Eu concordo com o senhor nessa visão do senhor, né? Que a China está tentando fazer o que fez a Alemanha, né? E aos poucos tomando espaço, né? Com agressividade. A diferença é que pelo menos que eu vejo, né? É que existe uma reação dos países, né? Existe um freio, né? A China está desorganizada, está muito desorganizada, né? Eu tenho algumas informações internas, inclusive, né, que eu vou transformar em artigo logo, né? Mas existem vários pontos que demonstram pânico, né, dentro da alta cúpula chinesa. Né? Vai virar um artigo na revista, né? Exatamente. Oi? Pra vocês terem uma ideia, né? A barragem de Três Gargantas, sim, ela foi feita de uma maneira tão ruim, que ela tá quase desabando. Uma barragem inteira. Se isso acontecer, muita coisa vai junto. Não, e eles abriram a barragem sem avisar as pessoas. Sem avisar as pessoas que moravam ali embaixo. Exatamente. Pouco tempo, tem acho que um mês isso, pelo menos. Exatamente, né? Então isso aí tá custando. A China tá num momento de cheias que tá devastando a parte da China, né? Então isso tudo não tá um bom momento para ser chinês nesse momento. Sim. Né? A elite chinesa tá toda escondida em bunkers. Aí você pensa assim, eles estão preparando para uma guerra nuclear. Não, eles estão com medo de si mesmos. Isso aí. Eles não sabem mais o que está acontecendo com dentro do próprio partido. Divisões dentro do partido. E há uma coisa, outro dia conversava com um amigo meu que está na Europa e acompanha muito a política da China. E ele disse o seguinte: uma coisa que não se fala no Ocidente são as revoltas internas na China. E a China cada vez tenta abafar mais essas revoltas. Inclusive esse negócio da pandemia lhes facilitou muito. Por exemplo, eu evidentemente agora não estou falando da China continental, estou falando de Hong Kong, inclusive para abafar aquela insubordinação de Hong Kong que estava contaminando e contagiando, digamos assim, não contaminando, estava contagiando mais revoltas internas na China. E não sei se vocês viram essa notícia, que o Partido Comunista Chinês criou um organismo, porque evidentemente sendo Partido Comunista tem que sempre criar uma burocracia a mais. Criou um organismo para vigiar a revolução e digamos, a fidelidade à revolução chinesa. O que mostra que eles precisam ter um punho de ferro mais forte, mas também mostra que eles têm problemas internos maiores também. Pois é, eu inclusive ia comentar isso também, né? Se essa subida de tom, né, nesse nível não representaria muito mais um desespero por parte da China, né? A gente sabe também que o próprio Partido Comunista Chinês, agora eu não me lembro se são 7 ou 8 facções, né, que tem dentro, e eles disputam o poder internamente, né, dentro do partido. E o que aconteceu? O Xi Jinping ele mudou, né, a Constituição, se a gente pode falar assim, né, para se manter de maneira vitalícia no poder, né? Então, pelo certo, quando ele assumiu, ele poderia ficar no poder até 2022, né? Então, já é esperado também que as tensões, conforme for chegando 2022, aumentem, né, por causa dessas próprias facções, essas divisões internas que existem dentro do Partido Comunista Chinês. E aí você vê, né, essa pandemia me parece que foi um tiro que saiu pela culatra. A China esperava aí ficar por cima na economia e tudo, só que acabou que a pandemia ela teve como efeito bom mostrar para muitos países o que é o regime chinês, né? Colocar luz, né, no que é o Partido Comunista Chinês. E aí isso causou afastamento de vários países. Então você vê uma perda econômica, comercial, e aí agora, claro, né, eles já estão prevendo
um problema econômico sério. Parece que eles também estão sofrendo um problema de alimentação, né? Essa informação também chegou até nós, né, Heitor? De que eles estão passando um problema lá muito difícil para alimentar a população nesse momento, né? Alguns meses, inclusive, e que eles esperavam aí um revés na economia para conseguir comprar comida mais barato de outros países. Ou seja, eu acho que isso aqui realmente, né, conforme vocês já falaram, pode estar mostrando sim, né, essa subida de tom normalmente indica aí um certo desespero, né, de quem só pode ficar ameaçando, né, não tem outra coisa para fazer. Eu lembro uma coisa que o príncipe Dom Bertrand sempre diz: não somos nós que precisamos dos chineses, são os chineses que precisam de nós, eles precisam da nossa comida. Sim. Entende? E é a hora, e eu acho que você tratou de um ponto que me parece importante e que as pessoas talvez não raciocinem sobre ele, mas é o seguinte: uma das grandes mudanças que houve com esta pandemia no mundo foi que uma boa parte, não estou dizendo que é a maioria, mas uma parte considerável da opinião pública mundial ficou vendo que a China não é confiável. E mais, que a China é totalitária. E isso talvez tenha sido uma das maiores transformações benéficas, porque até agora todo mundo estava embaído pelas palavrinhas doces dos chineses, né? Sim. E essa é a coisa, né? Você vê até o discurso do embaixador de Londres é exatamente isso. Mas vocês vão perder as oportunidades. Né? Vocês vão perder os investimentos. A situação da China no Reino Unido também não tá realmente muito, muito complicada, realmente parecida com a situação aqui, né? O embaixador de Londres esses dias foi contraposto pelas imagens lá dos uigures, isso, né? Daquela minoria islâmica que está sendo mantida em campos de concentração, né? No meio da entrevista, o entrevistador passou as imagens e pediu para ele se explicar, e o cara, né, não conseguiu se explicar, enfim. Ele negou que existe campos de concentração. Negou. Apesar das imagens ali. Apesar das imagens, né? Enfim, né? Vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É isso aí. Exatamente. Então, a situação realmente da China, diplomaticamente, no Ocidente, ela tá bastante... Eu não sei como é que eles vão fazer para se recuperar. Acho que vai no mínimo aí uma década. O problema é que os comunistas sabem ter paciência quando precisa, né? Então, sim, né, vamos ver se eles conseguem aquietar um pouquinho para daqui uns anos voltar. Né? Sim, provavelmente é isso que vai acontecer, né? Sempre um certo ciclo aí que você tem, né? Eu acho que um sinal que isso aí pode acontecer é uma queda do Xi Jinping, por exemplo, né? Cai quem está no poder, eles trocam de poder e aí vai aquele trabalho de formiguinha de novo, né? Que nem eles fizeram, para na próxima década tentar novamente esse domínio global aí, que é o objetivo deles, né? O objetivo deles todos é esse. E eu lembro também, Ítalo, que a Austrália, né, ela cortou as relações com a China assim de uma maneira bem radical, né? Porque a Austrália ela tinha muita relação com a China nos últimos anos. Tá? Você tinha uma cidade basicamente só de bilionários chineses. Olha só. E aí a China começou, a Austrália, perdão, começou a cortar todas as relações, porque ela viu que estava sendo dominada, né, pela China, a economia, e chegou até mesmo a desaconselhar que australianos viajem para a China. Então foi uma perda grande aí para a China, que tinha uma relação econômica grande com a Austrália. E outros países também foram mais ou menos seguindo a mesma linha depois da pandemia. Essa questão da Austrália aconteceu antes da pandemia. Tá? Foi mais ou menos no ano passado aí que as coisas começaram a ficar... a tensão ali entre os dois países, né? Começou a crescer e a Austrália começou a perceber que a dependência, né, econômica não ia dar futuro para eles, né? Não seria aquilo que eles queriam em princípio. Bem, a gente está chegando então a 1 hora de live, né? O seu Sepúlveda, ele tem um compromisso,
né? Então a gente agradece aí, seu Sepúlveda, por sua presença aí no nosso primeiro bloco. Eu é que agradeço, Max e Ítalo. Foi uma alegria estar aqui e até a próxima, né? Porque agora vou ter essa alegria de poder participar mais aqui dos boletins. É isso aí. Pra gente é uma alegria também. Pessoal, então a gente vai para um pequeno intervalo, tá? A gente volta no segundo bloco e vai ter um outro convidado ainda também falando com a gente no segundo bloco, tá? Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enéas vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista. Revista tercalivre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Boletim da Manhã e no segundo bloco nós temos outro convidado, né? Alan, não é o Alan, né? Alan Lopes. Bom dia, Alan, tudo bom? Bom dia, meu amigo Max, bom dia, Ítalo, e bom dia, telespectadores do Terça Livre. Maravilha. Alan, fala um pouquinho pra gente, vamos começar já abrindo, né? Sim. Falando um pouquinho sobre como é que foi a manifestação de ontem, né? Que na frente da Alerj, em relação ao impeachment do Witzel. Pois é, ontem nós nos mobilizamos um dia depois daquela interferência do Dias Toffoli ali no processo de impeachment de Wilson Witzel, né? Então, nós nos mobilizamos para ir à frente da Alerj para dizer que nós não vamos aceitar, né, que isso termine em impeachment. E isso não vai terminar. Nós conversamos com alguns parlamentares, inclusive, que nos asseguraram que é consenso entre todos os parlamentares que o Wilson Witzel vai cair. Não tem chance para ele vai cair, né? Infelizmente, a gente não conseguiu aderir um grande número de pessoas, até porque também o horário era um horário um pouco complicado, né? Às 16 horas, muita gente trabalhando, diferente das manifestações da esquerda, que o pessoal vive de sindicatos e de funcionalismo público. Nós, da direita, trabalhamos muito, então é um horário um pouco difícil, né, para as manifestações, mas, enfim, conseguimos reunir um bom número de pessoas e nos manifestamos ali, né? Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro
é que o Witzel trouxe de volta o André Moura, né, um cara que foi deputado federal 2 vezes, tem um bom trânsito entre os parlamentares aqui no Rio de Janeiro, e essa ação do advogado do Witzel ali no Supremo Tribunal Federal foi justamente para ele ganhar esse respiro, né, na tentativa de que o André Moura combinar ali com os deputados, tentando vender secretarias e cargos, para tentar livrá-lo, né, desse impeachment. Mas isso é praticamente impossível, porque nenhum parlamentar vai querer colocar a cara para defender Witzel, e nem cargos, nem secretarias eles estão aceitando. Então, foi muito louvável as pessoas que participaram, que tiveram ali. Também quero deixar aqui minha gratidão àqueles que não puderam estar presentes, mas estiveram pelas redes sociais compartilhando da nossa manifestação, porque todo o Rio de Janeiro tem certeza que não aguenta mais esse governador que aí está, e ele precisa ser deposto do cargo, e isso é questão de tempo. Ainda que agora vão entrar na próxima sexta-feira, né, tentando derrubar a liminar do Toffoli, uma vez que o Fux volta do recesso, né? E aí, se o Fux derrubar essa liminar, a gente dá prosseguimento de onde estava. Se não, a única coisa que vai acontecer é que nós vamos adiar aí uns 20 dias a mais. Mas é certo, é claro e cristalino que o Wilson Witzel vai cair. Não há muito o que fazer em relação ao Witzel, né? A gente teve um comentário aqui anteontem do deputado Márcio Labre, né? E ele comentou, falou assim, olha, a situação do Witzel é de ingovernabilidade, ele não tem meios, né, de se manter como governador, né? O que ele conseguiu fazer ele tinha que apresentar hoje a sua defesa, não apresentou, pediu mais tempo, né, vai apresentar mais à frente, mas eu não vejo realmente uma solução para ele não, uma solução política para ele não, né? Agora é ficar aí de olho no Cláudio Castro, né? Como é que você avalia a possibilidade da entrada do Cláudio Castro, perdão, no governo do Rio de Janeiro, Alain? Pois é, o Cláudio ele já tem recebido ligações de muitos parlamentares que já têm orientado, né, no sentido de que ele precisa se alinhar com o governo federal, né? O Rio de Janeiro acho que hoje o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul são os 2 estados em pior situação do país. Eu acho que o Rio de Janeiro ainda está em situação pior, né? E para sair dessa situação, desse buraco que a gente se meteu, só um alinhamento com o governo federal. Eu tenho certeza que se o Cláudio Castro tem pretensões políticas, quer seguir na carreira política, ele não vai entrar em confronto com o governo federal, uma vez que ele precisa do governo federal para dar andamento e para fazer um bom governo no Rio de Janeiro, para que ele possa pensar em dar continuidade na carreira política dele. Então, não acredito que ele vá para o confronto com o governo federal. Tenho certeza que os parlamentares da base, aqui o deputado Felipe Poubel, o deputado Márcio Labre, e outros deputados também, o doutor Serginho, entre outros, estão alinhando isso com o Cláudio Castro para que ele venha se aliar com o governo federal e nós consigamos então, tirar o Rio dessa situação. O problema do Rio de Janeiro hoje é que nós estamos aparelhados por organizações criminosas. São organizações que estão aqui no nosso estado há muitos anos, há décadas, né, para falar a verdade, dominando contratos. Esse é o nosso problema. Esses contratos superfaturados, o que acontece é o seguinte, Ítalo e Max e telespectadores, existe um grupo que financia as candidaturas, né, por exemplo, no caso do Witzel, o Mário Peixoto financiou a candidatura do Witzel. E aí, em troca disso, né, ele quer um contrato, por exemplo, na saúde, que foi o caso que a gente viu agora na pandemia. Então, ele bota 30, 40 milhões numa campanha e ele precisa tirar esse prejuízo e lucrar, obviamente. Então, o que é que ele faz quando o governo ganha? Ele vem, a Secretaria de Saúde, por exemplo, emite um pedido de, vou dar um exemplo aqui, de 10 milhões de seringas. Ele vai lá e entrega 1 milhão. Só que, na entrega, o
Quem está recebendo, assina como se ele tivesse recebendo as 10 milhões de seringas, mas na verdade ele só está entregando 1 milhão. Ou seja, quando chega na ponta, quando chega nos hospitais, aí é que você vê hospitais sem remédios, hospitais sem condições nenhuma de atender a população. Então, a primeira coisa a ser feita, né, para quem quer dar continuidade no governo, entrar aí, falando de prefeitura, inclusive, tem que ter essa consciência. Vai precisar combater de frente esse sistema. E eu tenho certeza que o Cláudio Castro, ele já está sabendo disso, até porque com o Ministério Público Federal, PGR, todo mundo, Polícia Federal, todo mundo de olho no Rio de Janeiro, ele não vai ser bobo de dar continuidade nesses contratos, porque senão ele vai ser o próximo aí para a cadeia. E eu tenho certeza que o Witzel, além de ser intimado, muito em breve também será preso. Pois é. Tem essa outra situação aí, né? Essa outra situação, realmente. Não basta ser impeachmentado, tem que ser preso também, né? Eu acho que ele está muito preocupado com o impeachment, de adiar o impeachment, mas as investigações da polícia estão correndo, né? E a gente teve uma notícia sobre até uma delação premiada do, se não me engano, Edmar, né? O nome do subsecretário da Secretaria de Saúde. Perfeito, Edmar Santos. Edmar Santos. E que ele teria, inclusive, entregado provas materiais contra o Witzel. Olha só, hein? Tá, então... Se tornou réu, né? Pois é. E ele tinha não sei quantos milhões lá na casa dele. Então. Não, quando a PF entrou na casa do Witzel, sim, né? Naquele momento, né? Eu tava inclusive com o Alain no carro, né? Quase batemos o carro comemorando. E ele tava assistindo, tava sintonizando o rádio, de repente, PF, casa do Witzel, tal, isso aqui. Pera lá, o que ela falou? Repete aí. Falou isso mesmo? Falou isso mesmo, né? Naquele momento eu falei assim, cara, pra PF entrar na casa de um governador, bicho, sim, é porque o nego já tá com... essa bola já tá cantada já. Sim. Porque, entendeu? Claro, né, o juiz teve que permitir. Exato. A busca e apreensão. E o Wilson que foi juiz. Exatamente. Né? Então, quer dizer, para que um juiz tenha permitido isso, é porque realmente coisa. E eu me lembro que naquele dia, de manhã cedo, eu fui para frente da porta da casa do Witzel, e ali havia alguns cinegrafistas das emissoras, e eu estava ao lado do cinegrafista da CNN. Não me esqueço desse detalhe. Ele focou com a câmera lá dentro da casa do Witzel, e nós vimos uma coisa que a imprensa não mostrou. E nós vimos, inclusive, os policiais federais batendo nas paredes com picaretas, com enxadas batendo nas paredes da casa do Witzel, com detectores de metais passando nas paredes. Eu acho que tenho certeza que eles já tinham informações de que poderia haver dinheiro escondido ali. Eu acho que o dinheiro acabou sendo encontrado lá no escritório do Edmar, né? É verdade. É verdade mesmo, né? Pois é. Pois é. E o Carlos Jordi, né, o deputado federal Carlos Jordi, falou recentemente numa entrevista, né, que o Wilson Witzel já está empichado. Ele não vai ficar na cadeira de governador. Ele não tem condições de competência e morais de estar à frente do governo do estado do Rio de Janeiro, né? E ele ainda chegou a dizer o seguinte: Witzel é o pior governador da história do Rio. Né? Palavras aí do Carlos Jordi, uma entrevista que ele deu nesta semana, né? Deu ontem, inclusive. Pois é. Não, de fato, né? Olha, e há de se convir, né? O Witzel é seu pior governador da história do Rio. A concorrência é brava, né? A concorrência era grande. A concorrência ali para disputar o cargo de pior governador ali, a concorrência meio complicadinha ali, né? Não é mesmo, Alain? Alan, tá isso porque ele ficou apenas, até agora, 1 ano e meio, né? Pois é, em 1 ano e meio. Imagine se ele reelegesse, o que ele não faria. Bateria todos os recordes do Sérgio Cabral, né? Perdeu a chance. Eu me lembro que lá no início o presidente Bolsonaro até falava
né, que ele, se tivesse alinhado com o governo federal, poderia até ser o sucessor em 2026. Né? Ele perdeu a chance, ele se lambuzou. A gente sempre costuma dizer, né, cabeça de juiz é como cabeça de imperador. Então, ele, com 6 meses de mandato, já mandava fotos com faixa presidencial para os deputados, enfim, não recebia ninguém no seu gabinete, era totalmente arrogante, prepotente. Então, a gente já começou a ter indícios ali de que nós teríamos problema, mas não sabíamos que seria em tão pouco tempo, né? Sim. O que é engraçado é o seguinte, né? A gente vê a degradação da inteligência no Brasil, né? Até do ponto de vista de um oportunista, de um aproveitador, a ação dele não foi inteligente. Sim. Não foi um bom oportunista, né? Não foi. Um sujeito bom oportunista é um Eduardo Paes, é um Cabral, né? Não, o Cabral também nem tanto assim também errou a mão ali, né? Mas não é esperto, não é inteligente da parte de um vigarista você secar a fonte, né? A ponto de você chamar atenção para si demais, né? Então, não se fazem nem mais corruptos como antigamente, né? Isso é verdade, infelizmente. Não no caso do Sérgio Cabral, se você olhar, você vê claramente ali uma convicção dele de que ele nunca ia ser pego. Sim. Porque são erros assim tão ridículos, né? São coisas assim tão primárias que você pensa, cara, esse cara tinha a plena convicção que não ia acontecer nada com ele. O cara chega um ponto que esses caras se acham tão poderosos, né, que eles se acham realmente acima da lei. Não, nunca vai dar nada para mim. Né? Para mim, o Sérgio Cabral foi um caso típico disso, né? E o Witzel é esse que você falou. Ele é um tremendo mau oportunista. Ou seja, ainda que ele quisesse ser um oportunista, né? Porque você veja bem, é o que o Alan falou, se ele tivesse aguentado os 8 anos, né, governando o Rio de Janeiro de uma maneira razoável, não precisava nem ser tão boa, porque não é tão difícil ser melhor do que os governadores anteriores, né? Bastava fazer aquilo que tem que ser feito, questão de segurança pública e saúde, né, educação, e com certeza em 2026 ele viria como um candidato fortíssimo à presidência. Sim. Né? Mas foi com muita sede ao pote, né? E a ganância, meus caros, a ambição, né, destrói as pessoas. E essa convicção que você falou, Max, do Sérgio Cabral aí, de nunca ser deposto do cargo, ser preso, isso também se dá porque o Sérgio Cabral ele aparelhou o Estado completamente, principalmente nas principais instituições ali no judiciário. Não sei se vocês lembram, mas o Tribunal de Contas, acho que dos 11, 10 estavam comprometidos, né? Então, quando você tem o judiciário na mão, comprometido com você, realmente te dá essa convicção, essa segurança de que você nunca vai sofrer, não vai ser deposto do cargo, não vai ser preso, né? Então, o Witzel, ele chegou a tentar criar um tipo de aparelhamento, não sei se vocês sabem, mas houve um pedido de impeachment do Witzel em janeiro do ano passado, pelos deputados aqui, tinha uma espécie de bunker e estava grampeando os deputados estaduais. Ele grampeou os deputados estaduais. E os deputados entraram com pedido de impeachment por essa situação. O que a gente não sabe ainda é se ele também grampeou o judiciário, né, para tentar aparelhar o Estado e ficar com todos esses elementos nas mãos. Perfeitamente. Pessoal, só desviando um pouquinho do foco, né, uma notícia aqui de primeira mão, parece que não é só o Witzel que está encrencado não, tá? Acabou de ser aceita e com votos suficientes o pedido de impeachment, o processo de impeachment do governador Carlos Moisés de Santa Catarina, tá certo? O Carlos Moisés está cada vez mais encrencado, né? Em depoimento através de videoconferência para o chefe do MPSC, né, do Ministério Público de Santa Catarina, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dircélio Moraes Ferreira Júnior, declarou ter alertado pessoalmente o governador antes da compra dos respiradores. Olha só. Olha só. Segundo a Dircélio,
sua conversa com Moisés aconteceu antes do governador contratar e pagar antecipadamente os 33 milhões de reais pelos respiradores que até hoje não foram entregues. Né? Ou seja, a coisa só se complica mais para o comandante Moisés. Né? Aí a pessoa que tá mandando a informação aqui para mim, né? O Lucas Campos, do Coalizão Conservadora. Abraço aí pro Lucas e pro pessoal do pessoal de Coalizão Conservadora. Eles sempre mandam pra gente, me mandaram aqui também. Então. Ele comenta o seguinte, né? A meu ver, essa informação traz uma maior responsabilidade para o governador sobre a negociação, pois, se ele sabia, deveria ter agido de acordo. Será difícil Moisés escapar de suas irresponsabilidades administrativas no caso Veiga Med. Além de ter cometido um crime por ter mentido na CPI ao dizer que não sabia de nada. É verdade. Daqui a pouco vai dizer que é tudo culpa da Marisa. Então é isso aí, ó. Isso faz o seguinte, isso nos mostra que o Carlos Moisés ele pode inclusive ser preso. Sim, sim. Ele pode inclusive ser preso, né? Outro governador preso. Cara, que tempos, amigos, que tempos. Mais um governador preso aí, sendo empichado aí no Covidão. E aí você volta 2 meses, 3 meses atrás e olha as notícias da grande mídia. O que eles ficavam falando? Elogiando os governadores e falando mal do Bolsonaro. Exatamente. E agora, alguns meses depois, a gente vê né, o que um e outro fizeram nesse período. Pois é. Né? Sim. Falta o Dória, a pessoa tá comentando aqui. Falta o Dória. O Dória vai ser mais difícil pegar, tá? O Dória é mais esperto do que esses dois. Pois é. Essa é a triste realidade. O Dória é muito mais inteligente que Witzel e Carlos Moisés juntos. Né? Enfim. Mas também chega, né? A conta chega pra todo mundo e o Dória não vai ser diferente. Não, e outra coisa, Ítalo. Se a população de São Paulo, né, se manifestar, né, começar a fazer manifestações toda semana, depois todos os dias, né? Lá em São Paulo, chega naquele ponto que você falou, a zona de impeachment. Exato. E aí, por mais articulação que ele tenha com os deputados estaduais de lá, chega uma hora que os caras vão pensar, pô, se eu não pautar o impeachment dele, se a gente não fizer nada, a gente não vai ser mais eleito. Exatamente. Né? Na mesma situação da Dilma. Exatamente. Então existe um caminho também, né? Que é um pouquinho longo, talvez demore mais, mas depende muito mais do povo agora, né? Se manifestar contra isso aí. Com certeza. Alan, você que é do Rio também, como eu, né? A gente estava comentando hoje de manhã, no primeiro bloco, que a Lava Jato do Rio, né, tinha deflagrado uma operação contra viações, né, de transportes públicos no Rio de Janeiro, né, porque eles identificaram aí 260 milhões de reais de propinas, né, pagas a políticos do Estado. E o Ministério Público percebeu o seguinte, que sempre que as tarifas de transportes aumentavam, né, propinas eram pagas, né? E isso aí te surpreende? Nem um pouco, Max. Pois Nem um pouco, né? Assim, a gente sabe que quem comanda todo esse esquema aqui é o Jacó Barata, né? Ele e o filho, inclusive, que já esteve preso, né? Mas teve seu relaxamento aí, por incrível que pareça, pelo seu padrinho de casamento, ministro Gilmar Mendes. Então, o pessoal está até meio desacreditado, porque o Gilmar Mendes foi o padrinho de casamento ali do Jacó Barata Filho, né? E foi ele mesmo que deu o habeas corpus para ele. Mas aqui no Rio, essa prática é normal. E você vê que, anteriormente, a operação deflagrou essa corrupção, encontrou, né, toda essa corrupção, mas o preço da passagem não caiu. É incrível, né? Porque o preço da passagem subia justamente para pagar a propina para o político, para o corrupto. Então, no momento que você identificou a corrupção, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido diminuído o valor da passagem, já que identificou que se pagava propina por esse valor.
Mas o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente vai precisar aí, semana atrás, é difícil a gente conseguir encontrar alguém que vai bater de frente com todo o sistema que está aparelhado no Rio de Janeiro há décadas. Vai ter que ser alguém que tenha muito peito, que tenha coragem de arriscar sua própria vida, como o presidente Bolsonaro fez em 2018, porque a organização criminosa domina o Rio de Janeiro. É o tráfico através de milícias, organizações criminosas como Comando Vermelho, entre outros, esquemas de organização dentro da saúde, dentro do transporte, enfim, dentro do judiciário. É complicado demais a situação do Rio de Janeiro. E, como você bem disse ali, isso não é surpresa para ninguém. Aliás, o carioca, qualquer coisa que você falar, qualquer notícia que seja surpreendente em qualquer lugar do Brasil, para o carioca. Infelizmente, nós tivemos cortou um pouquinho a fala do Alan. Mas acho que deu para entender a questão geral, né? O Jacob Barata, né, que é o comandante aí que comanda, né, o transporte público no Rio de Janeiro, já esteve preso e teve o seu habeas corpus dado pelo padrinho de casamento do filho dele. Exato. O senhor Gilmar Mendes, né? Eu falo o seguinte, né? Nós temos aqui uma lagosta que representa aí todo o STF de modo geral, né? Mas em especial a gente está vinculado ao Toffoli, ao Alexandre de Moraes, né? Temos aqui também o Serra, né? Que é o nosso senhor Burns, né? Cadê ele? Aqui a lagosta aqui, né? É o Serra. Temos também o Pica-Pau que tá ali atrás, ali, que é o arqui-inimigo do Witzel. Articulou o impeachment dele. Articulou o impeachment do Witzel, tá aqui o Pica-Pau, né? Aí eu pergunto, temos também a Peppa Pig, que deve estar por ali, enfim, tá ali atrás. Mas deixa, enfim. Mas o fato aí pergunta, o que poderia representar Gilmar Mendes? Eu digo, vai ser uma garrafa de laxante, né? Que esse cara solta tudo, né? Então o ministro laxante vai ser representado por uma garrafa de laxante. A gente vai providenciar, né, a garrafa de laxante aí em breve para representar o Gilmar Mendes, tá certo? Pois é. Tem uma pauta aqui que os deputados eles estão começando a fazer coisas aí outside the box, né? Fora da caixa, né? A gente teve aquela PEC que o Jordi tá querendo levar adiante, né? Dos ministros do STF serem julgados quando cometem abuso de autoridade por um júri popular. E agora o deputado federal Daniel Silveira criou uma PEC para que o Rio seja a capital do Brasil. Para dar fim à decadência econômica e à escalada da criminalidade no Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, propõe que a cidade volte a ser capital federal, dividindo esse status com Brasília. O Congresso seria transferido para o território fluminense. Ele apresentou a proposta de emenda constitucional. Silveira defende no texto da PEC que é inconteste que o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília, por abrigar as bases de instituições federais e ministérios e a maior quantidade de servidores federais do país. Entre as inspirações citadas pelo deputado estão Bonn, ex-capital da Alemanha, que atualmente é cidade federal, sede de 6 ministérios. Rússia, onde São Petersburgo é a segunda capital. África do Sul, que tem 3 capitais, Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. China, onde Pequim é a capital do norte e Nanquim é a capital do sul. E a Coreia do Sul, representada por Seul e Seong. No texto, ele explica que o presidente despacharia regularmente no Rio, a cidade federal, que teria de volta a sede dos ministérios. Para ele,
isso amenizaria o problema do isolamento dos políticos em Brasília, né? Essa parte concordo plenamente. Capitais distantes da população reduzem a prestação de contas, disse Silveira. O Rio passa de problema a solução, vitrine da recuperação do Brasil. A proposta foi protocolada ontem e aparecerá no site da Câmara se obtiver 117 assinaturas. Eu tô ouvindo sinos. Sinceramente. Aleluia, Senhor, obrigado. Ai, meu Deus do céu. Que alegria, que felicidade. Parabéns aí ao Daniel Silveira. Parabéns. Né? Excelente ideia. Isso aí tem que ser feito ontem. Ontem. Né? Brasília é a cidade que não deveria ter sido. Eu tenho todo respeito. Eu tô aqui em Brasília, gosto do povo daqui. Tá? Principalmente porque são pessoas de todos os cantos do Brasil, né? E também tem muito goiano aqui, né? O pessoal do Goiás aqui, que eu gosto bastante. Mas não tem cabimento. Nunca teve cabimento a capital do país ser no centro, né? Enfim, né? Não tem sentido a capital ser aqui. Sim. No centro do país. Não tem porquê. Né? O centro geográfico do país não é o centro político, não é o centro econômico, não é o centro cultural, não é o centro de nada. É só o centro geográfico. Né? Tá longe de tudo. É um trampo chegar aqui. E a cidade em si, me desculpem, a cidade em si é feita pra te deixar louco. Tá? Eu ando aqui, é tudo igual, você não sabe onde é que você tá, é feito pra você perder o senso de localização. Sim. Né? É feito pra te enlouquecer. Né? Então, olha, por favor, não tem sentido Brasília ser a única capital. Rio de Janeiro é a cidade feita pra isso. Né? Há razões, né, para que Rio de Janeiro volte a ser capital. E, cara, eu acho que eu só vejo vantagens nisso. Eu respeito quem discorda de mim, né? Mas, sinceramente, né? O pessoal tá falando aqui que tem questão de proteção em caso de guerra, né? Tu viu um comentário pulando por aqui, né? Bom, isso fazia sentido na época em que a principal ataque se viria por mar, não um ataque aéreo, né? Hoje em dia não faz mais sentido isso aí. Né? Hoje em dia não faz mais sentido você ter a capital fora do interior do país, né? Enfim. Olha, e sendo bem honesto, se a gente for começar uma discussão sobre questões de guerra, o que seria melhor, o que seria pior, acho que a primeira coisa que teria que se resolver, né, é acabar com o sucateamento das Forças Armadas. Exato. Porque numa condição de guerra, não importa onde seja a capital, a gente vai perder. Né? As Forças Armadas foram sucateadas. Quantos caças você tem no Brasil? Né? Quantos porta-aviões você tem? Né? Mísseis balísticos. Hoje em dia, os Estados Unidos faz guerra com drone. Exatamente. Né? Então, quer dizer, se for se essa for a única argumento contra, meu filho, primeiro vamos resolver um problema mais básico, porque a gente não tem nem armamento, né? Eu já ouvi algum general comentando, né, quanto tempo você teria de tiro numa guerra, né? Se começasse uma guerra agora, né? Eu acho que teria alguns minutos, né, de projéteis aí e acabaria. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Me desculpe aí, mas não vejo isso como um argumento razoável. Agora, e detalhe, a PEC não diz acabar com Brasília. Exato. Né? O Rio de Janeiro seria uma segunda capital. Né? Seria alguns ministérios, né? Inclusive, se não me engano, no Congresso, que passaria para o Rio de Janeiro. O que faz muito sentido o Congresso no Rio de Janeiro, por quê? Porque o Congresso é a casa do povo. Uhum. Né? E aqui, o povo não tem nada a ver com o Congresso. Né? O Congresso está no Olimpo. É extremamente inacessível. Né? Você imagina o Congresso no Rio de Janeiro. A gente conseguiria até impeachment de ministro do STF. Com certeza.
Porque seria muito mais fácil de você cobrar dos seus deputados e senadores. Muito mais fácil. Né? Então, não faz sentido para mim políticos que querem estar isolados da população. Né? Um político não pode ter medo da população que o elegeu. Oi? Pode falar, Lu. Embora que a gente saiba que isso foi pensado estrategicamente justamente para isolar o povo dos políticos, né? Exato. Você vê a grande dificuldade que a gente tem hoje de ter uma manifestação em Brasília. Sim. É muito difícil. Então, isso foi pensado estrategicamente. É como você disse, além de fomentar a economia do Rio de Janeiro, que ajudaria muito a tirar o Estado dessa situação, traria, tenho certeza, muito investimento para cá, nós ainda teríamos o calor ali em cima dos políticos. Mas tudo que eles querem é o contrário, obviamente, né? Então, há que se fazer um esforço muito grande, criar uma frente para tentar aprovar esse projeto. Mas seria fundamental e seria uma transformação para o nosso país, da política do nosso país. Não, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, porque aí você colocaria os políticos preocupados com segurança pública na capital. Te garanto, Ítalo, se esse projeto vinga, acaba o problema da criminalidade na capital rapidamente. Ah, sim. Em menos de um ano. Ah, sim, com certeza. Menos de um ano. Aposto com qualquer um. Aposto com qualquer um. Porque quando há interesse político, eles fazem. Tá? Porque aí eles vão ficar preocupados. Vai ter obviamente, né? Aí vai ter que ser outros políticas públicas para tentar resolver, contornar esse problema. Porque normalmente quando acontece esse tipo de coisa, como na época das Olimpíadas, né? Quem viveu no Rio de Janeiro lembra disso, né, que você tem aquela saída de criminosos da capital para as regiões suburbanas, né, do Rio de Janeiro, inclusive do estado também, né, que isso teria que ser depois visto. Mas na capital, sem dúvida alguma, você resolveria o problema de segurança pública, porque aí os políticos estariam diretamente interessados na segurança pública da capital do Rio. Sim, com certeza. E tem outra notícia aqui sobre o Rio de Janeiro, aproveitando que o Alan está aqui com a gente. Rio pretende fechar todos os hospitais de campanha em agosto. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro pretende fechar os 5 hospitais de campanha montados para tratamento dos pacientes com Covid-19 a partir de 5 de agosto. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 29 de julho, pelo secretário da pasta, Alex Busquet. Segundo o secretário, os fechamentos dos hospitais de campanha estão acontecendo no mundo todo. Desde o início, o planejamento dos leitos extras tinha início, meio e fim. Assim está acontecendo no mundo inteiro, onde dispositivos acessórios e auxiliares aos sistemas locais de saúde estão sendo fechados e não seria diferente conosco, diz Busquet. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria, em 5 de agosto serão fechados os hospitais de Nova Friburgo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Os hospitais de campanha do Maracanã e São Gonçalo serão desmontados no dia 12 de agosto. Para que as datas sejam mantidas, é preciso que não haja impedimentos legais. Segundo Busquet, o governo e a Procuradoria-Geral do Estado trabalham para que haja um alinhamento com as decisões vigentes. Busquet disse que os materiais dos hospitais de campanha serão destinados a outros hospitais da rede estadual e municipal. O que particularmente eu espero que aconteça de fato, né? Porque a gente sabe que existem muitas questões de desvio, né? Quando essas coisas acontecem, né? Principalmente no Rio de Janeiro, infelizmente, né? Você sempre depois tem aquelas denúncias de que sumiu, né? Desmontou o hospital, aí era para chegar no outro hospital, aí nunca chegou, né? E ninguém sabe aonde parou. Lembrando que o Rio de Janeiro tem aí a história, né? A marca, o fato notável, histórico e lendário do sumiço das vigas da perimetral da noite para o dia. Né? Cara, aquilo ali é um negócio absurdo. Sério. Dizem que foi encontrado na casa de um político, né? No sítio de um político. Olha aí, ó.
Pois E é, é bom ninguém você. viu. O quê? É bom a gente pontuar também que, além de toda essa covardia dos hospitais que eles supostamente levantaram, mas nem chegou a ter funcionamento, né? Sim. O próprio Hospital do Maracanã não teve 100% da efetividade ali. Os funcionários estão sem receber há 2 meses. Né? Eu tenho recebido denúncias, né? Isso já é público, médicos, enfermeiros que trabalharam nesses hospitais até hoje não receberam R$1 das empresas que estavam administrando esses hospitais de campanha. É um absurdo, uma vergonha que foi feito. Além de saquearem, né, todos os cofres públicos com esses hospitais de campanha, ainda deram um calote nos médicos e enfermeiros. Incrível o que acontece no Rio de Janeiro, Max. Verdade. Não, e tem mais informações aqui ainda da notícia. Ó. No estado do Rio estava previsto um funcionamento de 7 hospitais de campanha. 2 deles, as unidades de Casimiro de Abreu e Campo dos Goitacazes, tiveram a montagem interrompida no início de julho. Ou seja, os 7 hospitais estavam previstos para começarem a funcionar no dia 30 de abril. Tá? 2 deles tiveram a sua montagem, não é desmontagem, a sua montagem interrompida em julho. Ou seja, eles nem chegaram a ser montados. E não pense vocês que não foram pagos. Foram pagos e muito bem pagos. Então você tem aí pelo menos 2 hospitais de campanha que nem sequer teve a sua montagem completada. É mole, velho. É muito pra cabeça, né, velho? Não, é absurdo demais, isso é revoltante. Isso aí é pra você acampar lá na frente e não sair de lá enquanto não devolver esse dinheiro, sabe? E aí tá aqui, ó, os hospitais de Nova Friburgo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu estavam funcionando como retaguarda para caso de aumento da demanda. Apenas os hospitais do Maracanã e São Gonçalo entraram em funcionamento, recebendo pacientes. Lembrando que o Maracanã não funcionou 100%. Né? Então você teve 1,5. Né? Dos 7. Né? Um funcionamento de 1,5. E aí outros 3 que ficaram ali recebendo talvez algum ou outro. Né? É ridículo demais. Os hospitais foram contratados por 770 milhões de reais junto à organização IABAS. É dinheiro aí do povo carioca, basicamente jogado no ralo. As negociações estão sob investigação e o contrato está sob intervenção da Fundação Estadual de Saúde desde o início de junho. Segundo a Secretaria, do total firmado, o IABAS recebeu 256 milhões de reais. O valor repassado já seria, segundo a Secretaria, suficiente para a desmontagem. Né? É porque é óbvio, né? Então, quando você está numa situação dessa, você precisa desmontar os hospitais o quanto antes, porque cada dia que eles estão lá é mais gasto, né? De manutenção, logística, né? E todo o gasto que esses hospitais de campanha acarretam por dia. Então, realmente esse processo de desmontagem tem que ser acelerado para diminuir as perdas do Estado, que já são aí enormes, né? Você tem centenas de milhões sendo gastos com hospitais que nem sequer chegaram a funcionar, né? Pelo menos 2 deles. Pois é. Eu recebi aqui um áudio, né, de uma pessoa que se identificou, que pediu para não ser identificada, né? Ela até mandou o áudio para mim e maquiou a voz, né? E ela tá relatando, ela trabalhou no hospital, ela tá relatando o que ela passou. Então eu vou passar para vocês aqui, presta atenção. Bom dia para todos, né? Tô passando aqui para relatar a covardia que o governo do estado fez com a gente, a empresa Arte Serviço, né? Trabalhamos 60 dias no hospital de campanha em São Gonçalo. Eu comecei a trabalhar no final do mês de abril no hospital. O nosso registro em carteira só foi feito no dia 18 de junho. 18 de junho foi assinada a nossa carteira. Estamos 2 meses sem salário, sem passagem, né?
sem EPI para trabalhar, uma covardia muito grande que foi feita com a gente. O hospital tinha uma estrutura, tinha equipes médicas boas, tinha enfermeiros, técnicos, né? Mas não tinha paciente, o hospital o tempo todo estava vazio, apenas 5 pacientes, e no semi-intensivo chegou a ter pelo menos 8, mas também só ficaram somente uma semana. Um hospital vazio, uma estrutura absurda, somente para roubar, desviar dinheiro, né? Então, assim, o pessoal da limpeza tá sem salário, o pessoal da enfermagem sem salário, uma covardia muito grande, né? Então fica aqui o meu protesto aqui, fica aqui o meu relato de indignação com o governo do estado, que assaltou os cofres públicos, lesando nós trabalhadores. E quando nós vamos trabalhar, nós temos sonhos, né, de ter uma vida melhor, uma vida digna. Então minha situação hoje é essa, né? Estou desempregado, não deram baixa na nossa carteira, não pagaram a gente, não há perspectiva de pagamento, muita covardia. Valeu? Legal. O sujeito trabalhou no Hospital de São Gonçalo por 2 meses sem receber, sem EPI, né? Hospital vazio, né? E só pra desviar dinheiro mesmo. Pois é. Bem, não sei se o Alan tem algo a comentar sobre... Se ele tá ouvindo. Não, e além disso tudo, pior, né, nós tivemos uma denúncia aqui, acho que é coisa de 1 mês e meio atrás, do delegado Carlos Augusto, que foi procurado, inclusive, por esse último secretário que ficou apenas 1 mês, onde ele afirma que um leito de UTI na rede privada custava em torno de R$3.500 a R$4.000, enquanto nos hospitais de campanha custava R$42.000 um paciente na UTI. Ou seja, a gente está falando de praticamente 1000% de superfaturamento. Um absurdo. Todo o dinheiro que eles receberam ainda darem um calote naqueles que estão na linha de frente, colocando sua vida em risco para tratar essas pessoas. Esses caras têm que ser presos, o Ítalo e Max, eles precisam ser presos. O grande problema é que quando a justiça chegar na conclusão do processo, não vai ter mais R$1 na conta dessas empresas. Você pode ter certeza que esse dinheiro nunca mais volta para os cofres do governo. Isso é a verdade, né? Infelizmente nós temos aí uma legislação que permite esse tipo de manobra, né? O sujeito vai, sangra a empresa, né? E até ser responsabilizado, etc, etc. Às vezes a empresa é nome de laranja, né? Então nem consegue se responsabilizar, enfim. Porra, é difícil até comentar sobre isso, né? Exato. O cara fazer isso com saúde, cara. Fazer isso com hospital, né? Então, assim, é complicado, cara. Nossa senhora. Felizmente. Pois é. E a gente vai ter aí, essa semana, né? A questão da PL das fake news, né? A PL 2630, né? Que é aquela PL que você sabe que praticamente institui aí uma censura no país, porque você acaba aí responsabilizando plataformas, né, de redes sociais por aquilo que o usuário posta. Então, em vez de você entrar com processo, né, se você, ou seja, existe a calúnia, difamação, ofensa, né, isso tudo é injúria, isso existe. Inclusive está tipificado no Código Penal. Então, se a pessoa se sentiu, ela entra com processo, tem todo o direito dela de entrar com processo, assim como o outro também tem direito de se defender. Agora, o que eles querem fazer é o seguinte: não agradou a um juiz, né, ou a quem quer que seja do poder político, o cara pode recorrer à justiça para ir contra a plataforma e começar a multar a plataforma enquanto ela não banir aquele usuário. Chegando até o ponto de que, se a plataforma não fizer nada, você possa banir a própria plataforma. Ou seja, né, o Alan tem falado isso aqui várias vezes, isso seria o mesmo de você querer punir uma companhia telefônica porque os traficantes estão usando, né, da linha do celular para combinar crimes.
E você terceiriza A responsabilidade. Você terceiriza, e você terceiriza inclusive a repressão. A repressão. Né? Porque veja vocês, se você pega o exemplo aí da linha telefônica, né? Se você responsabiliza a companhia telefônica, o que ela vai ter que fazer? Bom, agora, por uma questão de necessidade legal, a companhia telefônica vai ter que estar em escuta em todas as conversas. As linhas. Então ela vai ter que romper com o seu direito à privacidade. Isso. Para ela não ser responsabilizada. O Estado não vai precisar nem sequer elaborar técnicas para começar a te vigiar. Ele vai fazer com que outros te vigiem em nome dele. Isso aí. Né? Então, o que essa lei vai fazer é justamente isso. Qualquer rede social, inclusive uma rede social conservadora, né? Cria aí uma rede social conservadora. Ela vai estar sob a lei brasileira. Pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Né? E tudo que você postar lá, essa rede social conservadora vai ser responsabilizada. Ela vai se ver obrigada a te punir para que ela não seja punida. Exatamente. Entendeu? Que foi o que aconteceu na questão, por exemplo, do bloqueio de contas do Twitter, Facebook e Instagram, né, em que o Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele já tinha uma ordem judicial de 27 de maio para o bloqueio dessas contas. Só que como esse bloqueio não aconteceu, o Alexandre de Moraes botou o seguinte: R$30 mil por dia, enquanto essas contas ficarem no ar. Claro que aí numa plataforma vai querer pagar uma multa de R$30 mil diário, e por isso a gente teve o bloqueio dessas contas. Mas isso é o quê? Isso é o fim da liberdade de expressão na rede social, né? Tanto que nós temos aqui essa notícia, que é a notícia do dia. O presidente do Google Brasil afirma que plataformas não têm de julgar conteúdo. Né? Porque é uma coisa tão óbvia, né? Não cabe às plataformas digitais decidirem o que é fake news ou não. É o que constatou o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho. O problema é que agora temos na nossa sociedade pessoas tentando mudar a realidade, né? Ele vai fazer uma crítica, né? Ele vai falar terraplanismo ou os que não acreditam em vacina. É uma loucura, né? Ele está falando aqui. São teses não comprovadas. Beleza, até pontuou bem, né? Mas como você faz? Essas pessoas têm direito à voz. Olha só, o presidente do Google falou isso aqui. Afirmou durante live da Federação Brasileira de Bancos, transmitido ontem, né, quarta-feira, dia 29, ao ser questionado sobre fake news. Conforme Coelho, o Google remove conteúdos como racismo, incitação ao ódio, mas se a problemática for uma divergência de opinião, não há como a empresa interferir. No texto inicial do projeto das fake news, ou Lei da Mordaça, que tramita agora na Câmara dos Deputados, cabia às plataformas como Google e Facebook remover obrigatoriamente as notícias falsas. Mas esse trecho foi retirado depois de críticas de sociedade civil organizada. Para Coelho, o melhor remédio é educar a população acerca do tema. Tá? Então qual é o perigo aqui? Foi retirado? Sim, mas o perigo é ele voltar. Né? Porque existe todo um lobby para que esse trecho volte nessa PL. Então, por isso que a gente está falando aqui, por isso que a gente está batendo, porque esse é o ponto crucial. Tá? Esse é o ponto crucial que a gente não pode deixar acontecer. Com certeza, com certeza. Alan, tem algum comentário para fazer? Eu acho que ele deve ter dado algum probleminha ali. Perdemos o Alan, infelizmente. Né? Travou. Pois é. Bom, já que estamos caminhando aqui já quase pro final do programa, né? Aproveitar e dizer para você, né, que se quiser ter acesso aos pontos destacados desse boletim, assine o Diário Terça Livre. Então escreve aí, diariotercalivre.com.br, ou aqui na descrição mesmo do programa você vai encontrar o link para você acessar, né? Você recebe todos os dias um resumo de todos os nossos argumentos feitos durante os boletins e também um índice, né, onde você consegue ser remetido especificamente para o momento em que a gente fala de um assunto específico, né? Então, se você assistiu o programa inteiro, né, teve aí
2 horas de programa, você não lembra, mas onde é que ele falou tal coisa, onde é que ele falou tal coisa, você acessa lá, você consegue achar com facilidade. E se você perdeu uma parte do programa também, né, você quer saber do que a gente falou, não quer assistir o programa inteiro, né, é muito grande para você, lá você vai ter o índice temático, onde a gente trata de vários assuntos, né, e lá é só você clicar lá e você vai ver, né, o tema, o trecho que a gente falou sobre aquele determinado assunto, né? Vamos colocar aqui na tela para vocês verem, né? Como é que é o diário, né? STF é o editor da sociedade. Isso aí foi o tema do nosso boletim de ontem, né? Então tá ali, ó, boletim da manhã, boletim da noite, né? Tem aí ó, o André Mendonça, né? O boletim da manhã, o índice, né? Do boletim da manhã, né? Pode descer um pouco mais. Pode descer. Aqui, ó, a entrevista com o ministro, né, que a gente colocou a primeira parte da entrevista. Enfim, tá aí, ó, bem estruturado aí pra você os argumentos, né, as nossas falas, né, não todas, evidentemente, mas os principais argumentos, né, utilizados pela gente durante o boletim. Então, diariotercalivre.com.br, você recebe todos os dias uma edição, né, com os resumos do nosso boletim, tá certo? Dos boletins, né? Do boletim, dos boletins e dos programas em geral. O Radar da Mídia também tá lá. Exato, boletim da manhã, boletim da noite e Radar da Mídia, né? Então, tem um preço bem acessível mesmo, né? Então, é R$1 por dia, né? É R$1 por dia. Que você vai ter ali aquele resumo. E, inclusive, eu gosto de citar isso, né? A gente tem testemunhos de muitas pessoas que assinaram o diário, né? Pega aquele PDF, imprimem e colocam em consultórios, né? Leva lá no dentista, né? Ou pessoas até que tem consultórios e pergunta se pode deixar lá junto com as revistas. Exato. Porque é uma maneira até de você divulgar, né? Divulgar o canal e divulgar as informações, porque muitas das informações que a gente fala aqui, infelizmente, vocês sabem, não saem na grande mídia, né? E o diário é aquela segurança que você tem. Você não pôde assistir, né, o boletim, mas você quer saber o que foi falado no boletim, né? Se você assina o diário, você vai ter o acesso ali fácil e rápido com os principais resumos. E aí você lê as notícias que mais te interessam. Depois você pode ver o trecho em que nós comentamos aquela notícia. Então é um produto aí muito bom, tá? diariotercalivre.com.br. E lembrando também da nossa revista, né? Revista tercalivre.com.br, em que a gente tem lá uma entrevista exclusiva com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A gente mostrou ontem no Boletim da Manhã a primeira metade da entrevista, né? Mas tem ainda a segunda metade, que é quando ele vai falar sobre China, Huawei, né? E etc. Então tá aí, ó, a edição dessa semana. A revista Tercalivre é uma revista digital, uma revista semanal, né? Você paga por mês, você tem direito aí às 4 edições semanais da revista. Tá aí o texto na íntegra, tá? Da entrevista com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, tá? Então, né, são produtos de qualidade, são produtos aí que valem muito a pena. Bem, a gente está chegando já a 2 horas de live. Ítalo, muito obrigado pelas palavras aí. Muito obrigado. E também agradecer ao Alan, né? Que ele caiu, mas estava aqui com a gente falando sobre as questões do Rio de Janeiro. Alan, qual é o movimento? O Direita Inteligente. Direita Inteligente, né? Isso então, aí. Alan Lopes, do Direita Inteligente, né? Depois vocês busquem aí conhecer o movimento dele, muito bom, inclusive. Então, pessoal, a gente vai encerrando o Boletim da Manhã e logo mais à noite a gente volta com o Boletim da Noite às 20 horas. Fiquem com Deus, até mais tarde.